Vamos abrir a Bíblia, Santos, para fazer a leitura do capítulo que nós vamos desfrutar hoje do livro de Salmos, que é o capítulo número 32. Eu quero fazer a leitura desse precioso salmo, Salmo capítulo 32. Amém, Senhor Jesus. Localize aí, Salmo 32. Amém. Fala assim, né? A partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Aleluia, Senhor Jesus, Pai, Senhor, entregamos, Senhor, essa palavra, Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, abençoa essa esfera, abençoa esse tempo, derrama luz sobre as nossas trevas, ilumina-nos, Senhor Jesus, no mais recôndito do nosso ser, que o Senhor possa ter caminho, liberdade para poder operar eficazmente, eficientemente, conforme o seu poder, a sua palavra. Senhor Jesus, seja conosco nesse tempo, Jesus é o Senhor. Amém, amém, santos. Então, hoje, né, nós vamos ver esse Salmo número 32, nós, aos domingos, estamos desfrutando o livro de Salmos, não tanto numa questão de ser algo sequencial, né, não é um estudo sequencial, mas nós vamos escolher alguns deles principais e trazer alguns fundamentos das verdades espirituais para os irmãos. Então, dentro desses livros, né, desses capítulos, aqui especialmente no livro de Salmos, contém inúmeras verdades que são fundamentos para nossa experiência cristã, nossa experiência de vida da igreja. E esse Salmo 32, ele é muito especial, muito singular, porque ele vai tratar para nós a verdade do perdão dos pecados, mas, sobretudo, ainda mais do que o perdão dos pecados, né, que é uma verdade da fé, a questão da confissão dos pecados, né? Esse aqui é o encargo desse capítulo, né? O meu encargo também para repartir com os irmãos sobre a importância, a necessidade que um cristão tem, os benefícios, né, que se encontram em confessar os pecados e ainda mais na libertação. Isso é o que esse capítulo nos fala, né, no versículo 8, no versículo 7, né? Esse aqui é um cântico, um canto de livramento. Então, um cristão, né, alguém que crê em Deus, ele passa por experiências de pecados, todos nós passamos, né? Nós, à medida que vamos avançando na nossa experiência com o Senhor, a gente não se arrepende por algo que a gente fez ou faz, né, meramente, mas a gente começa a ver aquilo que nós somos pecadores. Então, nós temos essa natureza maligna dentro de nós somos caídos, somos corruptos, somos falhos, mas também o Senhor nos proveu
de uma arma poderosíssima, que é uma arma que Satanás tem tentado tirar da igreja, que é a arma do sangue, o sangue precioso de Cristo. A religião, ela permite as pessoas adorarem a Deus, né? Professar uma fé em Deus, mas é um culto dentro da Babilônia, um culto sem sangue. Uma figura disso se encontra lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi levado cativo para Babilônia, e lá era-lhes permitido, né, adorar a Deus, mas sem altar, isto é, sem sangue. Então, da mesma forma, tanto é que quando, no livro de Esdras, né, quando os israelitas voltam para sua terra, né, pelo decreto do rei Ciro, eles voltam, a primeira coisa que eles restauram é o altar, que é uma experiência da cruz, né, mas sobre o altar também eram derramados sacrifícios. Isto é, a primeira coisa que Deus quer restaurar é a questão do sangue. Lá na Babilônia, tipo assim, o mundo da religião, que é tipificado pela Babilônia, nos permite servir a Deus, mas é uma adoração sem sangue. Então, hoje, Satanás também tenta nos enganar, nos permitindo apenas servir a Deus, mas sem sangue, né? Sem experiência de confessar os pecados, que é a primeira coisa a ser restaurada. Nesse Salmo 32, ele é conhecido como um salmo didático, ou um masquil, um masquil. No original é um salmo masquil, que significa salmo de instrução, né? Um salmo didático, um salmo de sabedoria, né? É um salmo de instrução, e na Bíblia nós temos aqui nos Salmos 14 salmos masquil. O primeiro é esse aqui, o Salmo 32, tem um significado espiritual. Por que que esse salmo, ele é o primeiro masquil, né? Nós vamos ver agora há pouco. O segundo salmo masquil é o Salmo 42, tem uma sequência espiritual, eu já vou falar para vocês qual que é essa sequência. O Salmo 42 é o próximo salmo didático, ele já vem dos filhos de Corá, e tem uma sequência de por que esse salmo é o segundo. Então, o primeiro salmo masquil, né, o salmo de instrução, tanto é que essa palavra aparece aqui no versículo 8, né, por exemplo, instruir-te-ei e te ensinarei. Aqui a palavra instruir-te-ei também significa te farei entender, né, e te ensinarei o caminho que deves seguir. Versículo 9, não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento. Essa palavra aí de novo, né? Então, veja só, aqui esse salmo é um salmo de instrução, né, um salmo de sabedoria, e esses salmos masquil também estão relacionados a fundamentos de experiência espiritual. Isto é, o primeiro fundamento da nossa experiência espiritual que precisamos restaurar com Deus é o fundamento do arrependimento, e esse arrependimento, ele não vem sozinho. O arrependimento verdadeiro, ele vem acompanhado, juntamente, como sendo duas caras da mesma moeda, com a confissão dos pecados. Então, essa verdade é um fundamento espiritual de uma experiência com Deus. Aqueles que não passarem por esse primeiro fundamento, por essa primeira experiência tão básica, tão simples como confessar um pecado, de maneira alguma terá desejo de, ou realidade, irmãos, né, de estar na segunda experiência do masquil, que seria o Salmo 42, né, talvez mais na frente eu veja com vocês, mas o Salmo 42 começa falando assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. E ele vai continuar falando da questão de uma alma que anela por Deus, né? Isso é um outro assunto, não é o nosso assunto hoje, mas veja só, a primeira experiência que Deus quer restaurar conosco, a experiência de altar, a experiência de sangue, né? Atos 2:37, eu vou ler um texto aqui para vocês, um versículo, Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: a primeira coisa, primeiro fundamento, arrependei-vos, né, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, isso aí está ligado, né, dentro dessa experiência espiritual,
a primeira experiência é o arrependimento para a remissão, né, dos pecados, né? Para a remissão, irmãos, dos nossos pecados. O arrependimento, né, e ele vem acompanhado com uma confissão. Então, esse Salmo 32, ele é também conhecido como um dos salmos penosos, né? São 7 salmos, mas esse aqui é um deles. É um salmo escrito por Davi, e esse salmo, então, ele é um canto de livramento, e ele foi escrito após o Salmo 51, que é um salmo de lamento. É um salmo onde Davi confessa, né, seu pecado, depois que ele cometeu, né, aquele episódio, aquele pecado, né, que os irmãos conhecem muito bem, que é o adultério com Betseba. Então, né, ele fez aquela, né, aquela coisa horrenda, né, de mandar matar Urias, né. Ele morreu praticamente por ordem de Davi. Então, Davi, o assassino de Urias, né, ele se deitou com aquela mulher, né, ele cometeu adultério, e depois ele ficou encobrindo isso, né. A gente acha que foi uma semana, um mês, mas aí os eruditos mostram que foi aproximadamente um ano que Davi ficou ocultando isso. Depois ele escreve o Salmo 51, quando Natã, um profeta enviado por Deus, fala para Davi, né, que, né, ele tinha cometido pecado, né, que ele tinha cometido, né, tirado aquela cordeirinha, né, daquele homem que só tinha uma cordeirinha, e que ele tinha um rebanho, né, e ele não pegou deles, né, para dar um banquete, mas pegou a cordeira, a única cordeirinha que o outro tinha. Então, aí Davi entendeu, e ele falou, pequei contra o Senhor, né? Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 3, ele fala, pequei, Senhor, né? Pequei contra o Senhor. Então, ele confessa ali seu pecado. Claro, Deus perdoou seu pecado, da mesma forma que quando nós confessamos nossos pecados, Deus, ele perdoa, ele é fiel e justo para nos perdoar. Porém, santos, aqui eu vou falar algo muito importante, né? Alguns de vocês já devem saber, e é que os pecados, mesmo Deus nos perdoando, os pecados, eles têm consequência, né? Eles têm consequência. Davi foi perdoado, mas vocês viram, né? Ele teve que escolher entre 3 castigos ali, para poder, né, passar por esse sofrimento, essa consequência. Depois ele ainda foi perseguido pelo seu filho Absalão, enfim. Davi, ele colheu. Nós não podemos, Deus não nos poupa de evitar a colheita daquilo que nós fazemos. Então, uma coisa é nós ser perdoados pelo Senhor, né, ter essa conta pagada, digamos, ter esse novo começo. A gente ganha um novo começo, né, nossa ficha fica limpa, né, diante de Deus. Se Deus puxasse nossa ficha, né, ele iria ver que realmente não, está limpo. Porém, a questão da colheita é uma lei. Aquilo que o homem semear, isso colherá. Então, não achemos que, eu peco aqui, tenho sangue. Sim, mas nós não temos como evitar a consequência do pecado. Isso aí Deus não nos poupa, irmãos. Não nos poupa. Todo homem que pecou, ele pagou por aquele preço, né? Na Bíblia nós vemos bem claro isso. Se eu pecar, eu vou colher aquilo que eu semei, né? Isso não tem como ser evitado. E é muito ruim passar por isso, né? Mas louvado seja o Senhor, irmãos, né? Aqui, então, nós temos esse salmo lindo, precioso, Salmo 32, escrito após o Salmo 51. Todo esse pano de fundo, né? Estou fazendo para os irmãos entender o sentimento, né? Desse salmo, como que ele foi escrito. Davi cometeu esse adultério quando ele tinha em torno de 50 anos. Ele foi rei com 30, reinou 40 anos. Na metade, exatamente na metade, né? Ele então comete esse pecado, né, de adultério com Betseba com 50 anos, né, na maior prosperidade já dele, do seu reino espiritual, e também mostrando que muitos irmãos, quando já estão bem, já alcançaram uma meta, já alcançaram um objetivo, tal, a tendência é de se acomodar, e aí quando a gente acomoda, o inimigo não descansa, não para, ele, né, não se acomoda, aí ele então vem com a tentação. E quantos servos de Deus, né? Quantos homens de Deus, especialmente homens, né? Mulheres também, mas homens têm caído nessa armadilha do adultério, né? Especialmente aí em torno dessa idade, né? Uma idade já madura, muitos têm caído ali, irmão.
Então, vamos ver algumas notas, né? Significados aqui desse Salmo 32. Tem muita coisa boa aqui, Santos, para nossa edificação. E a gente poder usar essa arma, né, da confissão dos pecados. E se eu não confessar meus pecados, também tem suas consequências. No versículo 1 fala duas vezes, né? O versículo 1 e 2 fala duas vezes a palavra bem-aventurado, ou afortunado, feliz, abençoado, né? Ou como o homem é feliz. Feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado, a segunda vez que no livro de Salmos aparece essa palavra bem-aventurado, a primeira delas aparece no Salmo 1, né, que a maior bem-aventurança é essa, é não andar nos caminhos dos ímpios, né, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Nós já estudamos esse salmo, né, há um tempo atrás. Então, santos, essa é a maior bem-aventurança, né? Antes, né, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Essa é a maior felicidade do homem, a maior bem-aventurança, né? Se deleitar na palavra do Senhor, meditar nela, irmãos, essa é a maior bem-aventurança e a primeira. Mas aqui vemos, por conta da nossa natureza caída, né, na sequência das bem-aventuranças, aparece essa aqui, né, porque nós somos falhos, somos caídos, cometemos erros, pecados, mas graças ao Senhor, irmãos, que bem-aventurado, né, feliz o homem, aquele cuja iniquidade é perdoada, né, e pecado coberto. Então, aqui vemos iniquidade e pecado, duas coisas, de acordo com Isaías 59, duas coisas que fazem separação entre Deus e o homem. Então, se tem alguma coisa que nos separa de Deus, do Senhor, da voz do Espírito Santo, da comunhão com o Filho de Deus, é iniquidade e pecado. Chega a ser ao ponto, irmãos, que Deus, né, ali fala que Deus, ele até nem ouve as nossas orações. Imagina você estar orando e você está orando para o teto, né? Então, irmãos, isso é muito sério, né? Assim, são questões de experiências espirituais, iniquidade e pecado, não tratados, fazem separação entre Deus e o homem, né? Está lá em Isaías 59, versículo 2. Então, aqui fala de uma iniquidade perdoada. Vou ler aqui Provérbios 28, 13 com vocês, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Tá vendo? E aqui vamos aplicar em todo sentido, espiritual principalmente. Nós queremos ou não queremos prosperar espiritualmente? Irmãos, se nós estamos encobrindo nossas transgressões, nós não vamos prosperar. Nós não temos como ir contra a lei, leis espirituais, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar e deixar. E o que nós precisamos, santos, individualmente, como indivíduos, coletivamente, como igreja, é confessar e deixar. Para quê? Para alcançarmos misericórdia. Irmão, se o Senhor tiver misericórdia de nós, ixi, não vamos longe. Vamos longe, bem longe, né? Fala aquele hino. Longe, bem longe, né? Só que nós vamos, no caso, longe no Senhor, né? Nós vamos avançar, se o Senhor tiver misericórdia de nós. Confessar e deixar, isso está relacionado, por quê? Porque você pode perceber na tua própria experiência, vou falar minha experiência pessoal, os pecados que eu tenho confessado com a minha boca, Senhor, eu fiz isso de errado, fiz aquilo outro, não te agradei, tal, tal, tal. Aquilo que eu falei, né? Falei ao Senhor abertamente, eu tenho percebido que eu tenho vencido, né? Aquelas áreas que eu tenho confessado. Porque quando a gente confessa, nós estamos falando que nós queremos abandonar aquele pecado ou pecados, né? Aquilo que há de errado, a gente está reconhecendo e se colocando à mercê, né? Para que Deus nos ajude, estenda a sua boa mão, sua mão forte. Então, quando a gente faz isso, a probabilidade de deixar aquele pecado é muito grande, muito, muito mesmo, né? Se você não fizer isso na primeira vez, na segunda, na terceira, quarta, continua confessando, o Senhor vai te dar misericórdia. E aí, versículo 14, feliz o homem constante no temor de Deus,
Mas o que endurece o coração cairá no mal. Se a gente não endurece o coração, se a gente endurece o coração, nós vamos cair na cilada, vamos cair no mal. Senhor Jesus. Então, por isso que no Salmo 32 fala de bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi, muito tempo, ele tentou encobrir seu pecado, assim como nós, né? Muitas vezes nós temos pecados que nós encobrimos esses pecados, mas Deus, ele quer descobrir, né? Deus quer descobrir, e para que Deus quer descobrir? Para nos julgar e nos mandar para o lago de fogo, para as trevas? Não, ele quer nos descobrir para nos cobrir. Tá vendo, irmãos? Por isso que Deus quer descobrir nossos pecados, especialmente na ceia do Senhor, né? Eu não sei quantos têm esse momento, mas não vamos fazer da ceia uma reunião qualquer, uma reunião vazia, uma reunião sem temor. Ou se tem uma reunião que o Senhor ele está conosco, irmãos, tenha certeza que é a reunião do partir do pão é algo, é um imã, né? Onde tem um pão e um cálice, e tem 2 ou 3 aí em torno, tenha certeza absoluta que o Senhor está ali, sondando os corações, especialmente antes da ceia, como ele fez isso, né, na ceia da Páscoa. Ele começou a sondar os corações de todos, antes deles celebrarem, né, a Santa Ceia que ele estabeleceu, né, ali ele falou, isto é meu pão, isto é meu cálice. Santos, aproveitemos cada oportunidade que o Senhor nos dá para, se ele, o Espírito Santo, ele ilumina um pecado, né? Nós não vamos fazer, santos, que nós não temos pecado, senão a gente não estaria aqui, né? A gente estaria anjos aqui, né? Nós estaríamos seres humanos. Então, nós não vamos nos enganar que nós não temos pecados, que nós somos extremamente santos. Somos tão santos que a gente não precisa nem orar, né? Não precisa nem orar porque a gente é tão santo, tão puro, tão correto, né? Então, santos, essa é uma palavra, uma verdade fundamental e uma verdade básica, tanto que é a primeira das 14 experiências espirituais, são 14 mais que um. E essa aqui é a primeira, para passar na segunda, que é a alma que deseja pelo Senhor. Por isso que a gente entende por que muitas vezes a gente não tem desejo tão forte pelo Senhor, porque não tem como você estar numa segunda experiência, eu não vou nem falar a terceira, né, que é o Salmo 43, mas se a gente ainda não passou a primeira, que é algo tão básico como confessar os pecados. Então, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado coberto, coberto por Deus e não por nós. Nós somos especialistas em Adão de cobrir nossos pecados, né? Adão, quando ele caiu, ele fez para si folhas de figueira. Ele podia ter que se cobrir fisicamente, e nós também podemos nos cobrir muito bem fisicamente. Os irmãos podem nem perceber, mas, irmãos, Deus sabe, né? Deus, ele enxerga muito mais do que o olho físico, né? Deus, ele vai direto ao coração. Então, não, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto por Deus, e não por mim, pessoalmente, Senhor Jesus. Isso aqui é tremendo, irmão, isso aqui traz tanta felicidade, tanta alegria, né? A palavra aqui, iniquidade perdoada, também tem um sentido de carga tirada. Às vezes a gente tem uma carga, e a carga ela é retirada de nós, né? Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há engano, não há malícia, ou não há hipocrisia também, porque é muita hipocrisia nós viver uma vida cristã e a gente não ter experiências de confessar pecados, de livramento. Então, esse é um espírito, irmãos, em cujo espírito não há dolo. Senhor Jesus. E aí, versículo 3, enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos para os meus constantes gemidos todo dia. Enquanto calei, né? Enquanto ele escondeu o seu pecado, né? Enquanto ele guardou para si aquilo que ele estava fazendo de errado, irmãos, né? Os seus ossos, ele passou por uma experiência de envelhecimento, ele ficou fraco. Então, todo pecado, ele tem um preço. Ele tem um preço. Coloque o preço que você quiser, né? A gente pode gastar à vontade. O pecado tem um preço. O que ele tinha perdido aqui, Davi? A pureza de coração. Ele perdeu nada mais e nada menos do que isso. Pureza de coração, irmãos. Quando é retirado de nós essa pureza de coração, nós deixamos de ver a Deus. E tudo se torna tão vazio, tão vão, tão escuro, tão sem sentido,
porque o nosso coração já está contaminado e a gente não consegue ver Deus nas grandes coisas, muito menos nas pequenas coisas. Ver Deus. E aqui ele caiu numa situação de envelhecimento, ficou fraco, né? Pelos seus constantes gemidos, ele começou a sofrer, tanto espiritualmente como fisicamente, né? As palavras dele serão gemidos intermináveis, e essa tem sido a experiência de muitos, incluso dos coríntios, né? Na ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 29 ao 32, quando Paulo fala, né, de a situação deles por não confessar os pecados, né? Fracos, doentes, não muitos dormem, né, e tal. E então, essa é uma situação triste, irmãos, enquanto guardamos os pecados para nós e a gente não entrega ao Senhor. Senhor, ele não vai ficar chateado porque a gente é fraco, irmão, a gente é natureza caída. A questão é essa questão de adorar a Deus sem o altar, sem o sangue, né? E aí se torna algo meramente religioso. Versículo 5, veja só, confessei-te o meu pecado, né? E a minha iniquidade não mais ocultei. Então, agora, eu quero falar uma coisa muito importante. Davi aqui vai resolver pôr tudo para fora, né? Ele colocou tudo para fora, vou confessar todos os meus pecados ao Senhor, e aí, de repente, vai passar por uma experiência que a pressão que ele sentia, irmãos, foi embora. A culpa que ele sentia se evaporou, o pecado, ele desapareceu, né? Veja só, confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, existe uma diferença, queridos irmãos, entre admitir e confessar. Eu creio que a maioria dos cristãos tem uma experiência de admitir, né? Isto né, surge uma situação, ele é exposto, seja, né, pessoalmente, publicamente, espiritualmente, ele é exposto e ele não admite, tal, sou pecador, né? Muito geral. Mas, de acordo com 1 João, capítulo 1, versículo 9, os pecados nossos, eles são perdoados não quando a gente admite meramente, mentalmente, mas, 1 João 1, 9, veja o que esse texto, ele fala para nós. 1 João 1, 9. Se admitimos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Está assim na versão dos irmãos? Ou se nos arrependemos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ali usa uma palavra que é se confessarmos. Não é meramente admitir, tipo assim, admitir. Claro que temos que admitir, mas não fica por ali. É admitir e confessar nossos pecados, falar. Fala ao Senhor, confesse seu pecado. A gente tem que dar nome aos pecados, né? Esse pecado que eu fiz se chama assim, esse outro pecado se chama assim, falar com as palavras, irmão, confessar, e ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça, irmãos. É libertador quando a gente confessa. Aqui, Salmo 32, 5 fala, confessei-te o meu pecado. No sentido aqui ele colocou tudo para fora, irmãos. Coloque para fora aquilo que está, né, te incomodando, que um peso, que uma carga, coloque para fora. E o Senhor vai te perdoar a iniquidade do pecado. Então, né, reforçando esse item aqui, ele não nos perdoa porque estamos arrependidos ou porque oramos. Senhor, perdoa meus pecados, meus muitos pecados. Amém. Mas ele nos perdoa, principalmente, irmãos, quando confessamos. Eu falei no início, veja como que isso aqui é sério, a tal ponto. Eu falei, né, que a Babilônia representa o mundo da religião, que seria mais ou menos assim, né? Satanás nos permite adorar a Deus numa esfera babilônica, onde não tem altar. Isso é tal ponto que tem um texto lá... Tudo isso é um mistério para mim. Senhor Jesus, Apocalipse... Não fala quando os anjos estão, como que é? Perscrutando, né? O que a igreja fala e tal, né? O Android aqui falando. Apocalipse 19. A gente precisa estar no espírito, viu, irmão, para entender esses mistérios realmente. Olha o que Deus fala da Babilônia no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo
4, né? Mas fala assim, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos, né? Versículo 5, porque os seus pecados se acumularam até ao céu. Imagina, uma montanha de lixo, vai crescendo, 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 até o céu. E Deus se lembrou, ó Senhor Jesus. Irmão, se a gente viver numa esfera babilônica, religiosa, né? Vai chegar um dia e Deus vai se lembrar dos nossos pecados, irmão. Deus me livre, que o Senhor tenha misericórdia. Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Por quê? Porque os que vivem a vida cristã em Babilônia, por isso que aqui fala, retirai-vos dela, povo meu, né? Desse espírito, desse mundo, espírito babilônico, né? Não tem altar lá, tanto é que quando os israelitas voltaram para restaurar Jerusalém, a primeira coisa que eles restauram é o altar, experiência com sangue, a cruz. Então, nós precisamos também isso, ter essa experiência de sangue. E pecados aqui são acumulados porque não são confessados, irmãos. Não são confessados, né? Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro. Então, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. Irmãos queridos, né? A ficha deles estava suja. Parece algo tão simples, não é? Confessar pecado. Irmão, confessar pecado tem grandíssimos benefícios para a gente. Claro que se a gente não tem hábito, é realmente muito difícil. Como assim? Tem que me expor. Mas quem se julga hoje não vai ser julgado naquele dia. Você tem a certeza disso. A palavra disso não está na Bíblia. Está na Bíblia. Se você se julga hoje, você confessa, no tribunal de Cristo, a sua ficha vai ser puxada e não vai ter nada. Porque foi tudo limpo com o sangue precioso de Cristo, irmãos. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós precisamos crer na palavra, crer no Senhor, ir até Ele, Senhor Jesus, né? De novo cair nisso aqui, me ajuda, Pai, pela Tua misericórdia, eu não aceito essa condição. Fala com o Senhor, discute com Ele, né? Arrazoa com Ele, fala com Ele, pede ajuda para Ele e Ele vai te ajudar, Senhor Jesus. Então, né? Confessei-te o meu pecado e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, versículo 6, né, Davi chega a uma conclusão que todo homem piedoso te fará súplicas. Nós temos que orar. Sendo assim, temos que orar, né, em tempo. Irmãos, de poder encontrar. Louvemos ao Senhor, levantemos as duas mãos, porque ainda é esse tempo. Ainda é esse tempo, irmãos. Né? Hoje Deus nos dá esse tempo. Ele está nos dando essa palavra para nós. Não veja isso aqui meramente algo humano. Veja isso como o Senhor falando conosco. Ainda dá tempo, se reconcilie comigo, fala comigo, encontre o Senhor. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não atingirão, né? Vão chegar um momento em que as represas vão arrebentar com tudo, irmãos. E aí nós vamos estar num terreno alto, espiritualmente falando, e nós vamos sair ilesos. Isso não vai nos atingir, irmãos, quando chegar as dificuldades, né? Então aí fala, tu és o meu esconderijo, né? Ou minha ilha de refúgio. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Por que ele fala isso de cantos de livramento? Porque a confissão nos liberta. Né? Confissão nos liberta. Então, toda vez que nós confessamos, irmãos, Senhor Jesus, né? Toda vez que nós confessamos, nós somos libertos. Cantos de livramento. Pecado não confessado é impossível abandoná-lo. Versículo 8, né, fala assim, instruir-te e te ensinarei o caminho que deves seguir, que é a palavra, né, sacal. O Senhor, Ele quer nos instruir, skill aqui, né, Senhor Jesus. Então, santos, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos fazer entender o caminho que deves seguir. Ainda eu quero ler um Provérbios, né, Provérbios 8:32, Provérbios 8:32, estamos quase finalizando aqui. Agora, pois, filhos, ouvi-me. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Amém. Senhor, que nos dá uma vida feliz, né, como nosso Pai.
Ele quer nos dar uma instrução, uma sabedoria, nos ensinar o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Irmãos, sabe, nós estamos debaixo das vistas de quem? Você e eu estamos sob as vistas do Senhor. E com o olhar dele, ele quer nos dar conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula. O cavalo representa aqui dedicação do mundo, foco, força no mundo. Tem uns versículos aqui, eu já não vou ler, eu não vou aprofundar isso aqui por conta do tempo, mas representa isso, né? Sem entendimento, né? Então, veja só, a força no mundo, a dedicação no mundo, o mundo religioso, o mundo da Babilônia, nos deixa assim, sem entendimento, sem esse sacal, né? Sem esse entendimento, espiritualmente falando, né? Sem essa revelação, sem essa sabedoria, sem essa prudência, sem essa instrução, os quais com freios e cabrestos são dominados. Então, nós somos dominados por quê? Pelo espírito, pela carne. De outra sorte, não te obedecem. Ó Senhor Jesus, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor é aquele que confessa, né? Você confessa, os católicos têm isso de confessar com o padre, né? Eles vão, confiam, né, no padre e confessam. Mas quem confia no Senhor, confia, a misericórdia o assistirá. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Satanás tenta atacar a nossa confiança no Senhor. Não precisamos, você não precisa confessar aquele pecado, você é muito santo, você é muito perfeitinho, você não tem nada para confessar, não tem nada, ó Senhor Jesus. E aí, santo, a gente não experimenta a misericórdia do Senhor. Misericórdia significa miséria mais cardia, né, coração. Isto é, não dar ao homem aquilo que ele merece. A gente merece castigo, mas Deus é Pai, meu irmão. Deus, ele não nos vai dar esse castigo, porque Cristo já pagou esse castigo por nós. Por isso, a experiência final aqui é 3 coisas. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, os justos, e exultai vós todos que sois retos de coração. Então, alegrai-vos é isso, né? Alegria, regozijai-vos aqui é pular de alegria, e exultai é bradar, gritar de alegria. Né? Olha só, irmãos, os justos, né? Vós todos que sois retos de coração. Então, o passado é um passado pecador, um passado perdoado, presente alegre. Nossa vida tem alegria quando o nosso passado foi perdoado. Crentes alegres são crentes que têm seu presente alegre porque têm seu passado perdoado e seu futuro garantidos nas mãos do Senhor. Você tem certeza do teu futuro se teu passado está resolvido. Se teu passado não está resolvido, teu futuro está incerto. E teu presente não está alegre, mas está cheio de gemidos e sofrimentos e cargas pesadas. Vamos usar o recurso da confissão dos pecados, colocar nome aos pecados, né? E isso aqui é uma experiência dos retos de coração, versículo 11. Né? Os retos são aqueles que confessam, os puros de coração, aqueles que vêm a Deus. Então, essa retidão é que o inimigo tenta nos retirar, né? Quando a gente não confessa, nosso coração, ele se torna escuro. Mas quando a gente confessa, nosso coração, ele é renovado, nosso coração, ele é purificado, e ele se torna reto. Amém, irmãos? Que a gente possa, então, né, por meio dessa palavra, ser encorajado, edificado, e quando o Espírito Santo nos iluminar, olha, não gostei disso que você falou, não gostei disso que você está vendo, não gostei disso que você fez com aquele irmão, aquela irmã, imediatamente fala, Senhor, me perdoa por isso, né? Oh, Senhor, me lava com teu sangue, aplica o sangue, irmão, não deixa acumular, porque se nós cremos na palavra do Senhor, irmão, Deus se lembra. Quem criou a memória, será se ele não vai lembrar? Claro que ele vai lembrar, irmão, seja positiva ou negativa, tá? E lá no Hebreus 6, fala que Deus vai se lembrar de todos os atos de serviço, todos os serviços que a gente presta hoje para Deus, para a igreja, Deus também vai se lembrar, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém? Que Ele abençoe todos nós e possamos prosseguir nessa experiência espiritual. Jesus é o Senhor.